muito, isso vai impactar no tempo. Então, pessoal, boa tarde para todos que estão nos assistindo, e já com os meus agradecimentos à professora Cláudia Zavaglia, por ter aceito o nosso convite de ministrar uma palestra aqui para a gente sobre a questão da ambiguidade na lexicografia. E eu espero que todos nós aproveitemos bastante esse momento. E, para informação dos que estão assistindo, a ideia sempre é essa. A palestrante ela tentará falar em 30 minutos. Os 30 minutos seguintes, então, é aberto para o debate, então, para qualquer pessoa que queira se manifestar e conversar com a professora a partir da sua palestra. Agora eu passo, então, para a colega Tânia. Pode falar, Tânia. Bem-vinda, professora Cláudia Zavaglia. Ela é docente, é professora livre-docente em lexicografia e lexicologia desde 2009, possui graduação em letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, Unesp, mestrado em língua e literatura italiana pela USP e doutorado em linguística e língua portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, também Unesp, né? Atualmente é professor adjunto da Universidade da Unesp, campus de São José do Rio Preto, na IBILSE. Desde 2003 atua na pós-graduação em estudos linguísticos da Unesp e IBILSE, na linha de lexicografia e lexicologia e lexicografia, direcionando as suas pesquisas substancialmente para os estudos lexicográficos, lexicológicos e tradutológicos. Bem-vinda, professora Cláudia, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento, e passamos então para você essa palavra. Obrigada, bem-vinda. Eu que agradeço, boa noite a todos, agradeço o gentil convite que foi feito para mim, para mais uma vez estar aqui falando para esse público com o qual eu tenho trabalhado há algum tempo, o pessoal que eu gosto de chamar carinhosamente o pessoal da Libras, que tem estado comigo e me acompanhado em algumas disciplinas. É um prazer tentar interagir com vocês. Eu digo tentar porque é sempre um desafio para mim, que venho tentando, né, entender um pouco dessa língua. Não é fácil, né? Mas eu tenho tentado contribuir um pouquinho aqui com vocês, né, sobre isso. Bom, quando me fizeram o convite, então eu perguntei, mas o que vocês gostariam, né, que eu falasse para vocês? E a Janete falou para mim especificamente que o grupo gostaria, né, que eu desenvolvesse um pouco, que eu falasse um pouco de como foi que eu trabalhei com o dicionário Um Significado Só é Pouco, sobre as formas homônimas, né? E aí eu tirei, então, o título dessa palestra, né, dessa minha fala, dali, do título dele, Um Significado Só é Pouco, a ambiguidade na lexicografia. Então, eu vou fazer uma introdução e vou me deter, então, como eu trabalhei com esse dicionário, ok? Bom, quem trabalha com ambiguidade sabe que nós estamos ali diante de uma multiplicidade de sentidos, né? Porque o que é a ambiguidade? É exatamente isso, uma multiplicidade de sentidos das unidades lexicais e do quê? Das expressões linguísticas. Assim, quando uma frase possibilita duas interpretações semânticas ou sintáticas, ela é considerada ambígua. A ambiguidade, ela pode ser gerada pela homografia e pela polissemia, por exemplo. Desse modo, temos a ambiguidade léxica gerada
pela homografia, que pode ser morfossemântico categorial, quando temos o exemplo de a casa é bonita ou ela casa amanhã. Semântica, exclusivamente semântica. Sentei-me no banco do jardim ou fui ao banco sacar dinheiro. Ou exclusivamente sintática. Entrei no carro andando. Já a polissemia também gera a ambiguidade léxica na medida em que se trata de uma unidade lexical que apresenta mais de um significado. E a polissemia representa o quê? Uma grande riqueza para qualquer língua. Ai, o que eu fiz aqui? Ah, tá certo. Apresenta uma riqueza para qualquer língua que a tenha, né, como fenômeno linguístico. Então, o que seria a polissemia? É quando um signo possui um significante com dois ou mais significados que possuem traços em comum. O que quer dizer isso? Quando um signo possui um significante e um significado que é empregado em uma pluralidade de sentidos mais ou menos ampla. E existe uma correlação entre os diversos sentidos que conduzem a um mesmo significante. Eu compartilho desse conceito que é de Breal, de 1992. Obviamente, muita gente falou sobre polissemia e fala até hoje, mas eu compartilho desse conceito de polissemia. E será o contexto que decidirá a sua carga semântica. Já a homonímia, nós podemos estabelecê-la sob alguns pontos de vista. Quando duas palavras distintas pertencem a classes gramaticais. Peraí, acho que eu estou confundindo aqui, acho que eu pus mais para frente. Sim, aqui eu acrescentei um slide a mais. A homonímia, por sua vez, em contrapartida com a polissemia, é quando um significante, nós temos um significante com dois ou mais significados que não possuem traços em comum, ou esses traços se perderam com o tempo. E será também o contexto que decidirá a sua carga semântica, ok? Em contraposto com a polissemia. Podemos estabelecer, então, que estabelecer que temos a homonímia sob alguns pontos de vista, e gosto muito do ponto de vista de Beruto, 1997. O que ele diz? Quando duas palavras distintas pertencem a classes gramaticais diferentes, como, por exemplo, atraso, substantivo, e atraso, verbo, o que nós temos? A homonímia categorial, ok? Quando existe a distinção etimológica, ou seja, diacronicamente, uma mesma forma com duas origens diferentes, como em pena, do latim pena, de ave, e pena, poena, de castigo, punição, também do latim. Temos, então, a homonímia etimológica. Muitos dicionários até hoje fazem apenas essa distinção da homonímia, né? O Wise é um desses exemplos. Ele distingue a homonímia apenas pela etimologia. Ai, não é aqui, é aqui. A homonímia também pode e deveria se diferenciar segundo a realização
oral, fônica, e escrita, gráfica, dos significantes, ou seja, entre a homofonia, sons iguais, e a homografia, grafia igual. Dessa maneira, haveria lexias que poderiam ser, também segundo Berruto, em 1997. Então, nós teríamos lexias, né, desculpem, que poderiam ser homófonas e homógrafas ao mesmo tempo, como canto, substantivo, e canto, verbo. Lexias que poderiam ser homógrafas, mas não homógrafas, pois difeririam na sua realização oral, como, por exemplo, para o português, apelo e apelo, em que a categoria do substantivo realiza-se fonicamente com e a do verbo com é. E lexias que poderiam ser homófonas, mas não homógrafas, como no português, cesta e cesta. Se estamos falando, nós não fazemos essa distinção. Será apenas pela grafia que nós saberemos o que estamos falando e a que estamos nos referindo. Obviamente, o contexto também pode fazer essa distinção. Na moderna lexicografia, sobretudo aquela que se faz na França, assim, essa é uma citação da Biderman, de 1998, na página 141, que, gente, lá em 1998 ela já dizia isso, e isso se mantém até hoje na lexicografia moderna. E o que ela dizia, então? Que, sobretudo, aquela que se fazia, né, já na França, desde a década de 70, né, o procedimento tem sido considerar o quê? Homônimas as palavras de grafia idêntica, mesmo significante, e significados distintos, a ponto de ser difícil para o falante identificar semas comuns aos dois ou mais homônimos. Por exemplo, ponto, porção do espaço designada com precisão. Ponto 2, esqueci do ponto 1, né? Ponto 2, grau determinado numa escala de valores. Ponto 3, cada parte de um discurso, de uma lista de assunto, de um programa. Ponto 4, cada extensão do fio de linha entre dois furos feitos por uma agulha. Hoje, já não se discrimina os homônimos com base no étimo. Isso sempre Biderman falando. Sendo possível identificar semas em comum ou, pelo menos, um mesmo sema entre várias acepções da palavra, ocorre polissemia. Por conseguinte, o lexicógrafo, não, ela chamava de dicionarista, deverá incluir esses valores semânticos como acepções da mesma lexia num único verbete. O que a Biderman está dizendo com essa citação? Que na lexicografia moderna, o que se faz para distinguir a homonímia da polissemia? Temos traços em comum? É polissemia. Não temos traços em comum? É homonímia. E esses traços em comum, não comuns, né, no mesmo significante, eles independem da etimologia. Esses traços não comuns, eles vão se perdendo com o tempo, com a cristalização dos significados, mesmo que eles possam ter um dia tido uma mesma raiz, né? Uma mesma origem, não raiz, uma mesma origem etimológica. Ok? E aí chegamos no dicionário que elaborei, um significado só é pouco, dicionário de formas homônimas do português contemporâneo do Brasil. Foi muito bom fazer preparar essa minha fala, esses slides, porque eu relembrei todo o trabalho que eu fiz, né, para fazer esse dicionário. Para fazer esse dicionário, coisas que a gente, assim, às vezes acaba esquecendo, né, um pouco.
de como a gente havia feito. Então, como a macroestrutura desse dicionário foi feita? Para o arrolamento das formas homógrafas, foram utilizados o Dicionário de Frequências do Português Contemporâneo, da Biderman, de 1997. Infelizmente, esse dicionário de frequências não foi publicado. A professora Biderman, antes de falecer, ela até estava tentando fazer uma publicação desse dicionário, mas não houve tempo para isso, infelizmente. E o dicionário didático de português da professora Biderman também, de 1998. Sim, cumpre que eu diga para vocês que nós estávamos lá na década de 90. Esse trabalho foi iniciado em 1997, 1998. Eu demorei 10 anos para terminar esse dicionário. Eu objetivei, então, buscar formas homógrafas frequentes no português do Brasil, com o intuito de comprovar justamente o seu uso naquele período ali, né? Que para mim eu não ia demorar tanto tempo para finalizar um dicionário, né? A gente sempre acha que não demora tanto tempo assim para fazer um dicionário, não é tão difícil assim fazer um dicionário, não é mesmo? Não, não é verdade isso. Esse dicionário possui, então, 1.483 entradas, que vão da letra A à letra Z, em ordem alfabética, em um percurso semasiológico. Onde está a minha flechinha aqui? Aqui. Já a sua microestrutura contém esse... acompanha... tem esse verbete modelo, toda a forma homônima possui esse verbete modelo, segue, né, a organização lexicográfica desse verbete modelo aqui. Aqui estão as formas homônimas, né, a forma homônima, e aqui cada uma delas. Embora em um dicionário normal isso daqui poderia parecer uma polissemia, não, não é. Nós estamos num dicionário especial, num dicionário temático, né? São formas homônimas que indicam esses números alceados aqui. Né? Então, o que temos aqui? A distinção do som fechado ou aberto, quando houver a necessidade, porque às vezes não há, né, essa necessidade. Em seguida, a classe gramatical, né, de cada uma das formas. Em seguida, a definição em português da entrada. Logo em seguida, a abonação. Eu deveria ter escrito a contextualização, porque nem sempre é a abonação. Pode ser, eu acho que eu vou falar mais para frente, mas eu deveria ter escrito aqui a contextualização de um corpus representativo da língua portuguesa do Brasil, vou falar também mais para frente, né? Então, aqui eu deveria ter colocado a contextualização. A remissão a outro verbete por meio de uma sigla, se for o caso, né? Confira se for o caso. E, enfim, isso se repete, né? Para todas as entradas. Para todas as entradas. Pelo menos, nós temos, então, pelo menos 2 entradas, porque nós temos 2 formas homônimas, no mínimo. Mas nós eu acho que tem o verbete aí com 4 ou 5 entradas. Falando ainda, então, da microestrutura, falando da contextualização, exato. Todas as formas homônimas, bem como todas as suas acepções, só voltando um pouquinho, dentro, no interior da definição, nós podemos ter polissemia também. Olha que interessante. As formas homógrafas também podem ser polissêmicas. Então, no interior da definição, nós podemos ter diversas acepções. Portanto, em todas as formas homônimas, bem como em todas as suas acepções, foram inseridos uma frase exemplo
ou uma abonação, ou um contexto, né, maior, que não seja uma frase exemplo, para elucidar e esclarecer o seu sentido. E essa contextualização foi extraída do corpus principal do Laboratório de Lexicografia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Araraquara. Na época, com 11 milhões de ocorrências, era muito pequenininho na época. Ainda falando da contextualização, o que acontecia? Em não havendo a ocorrência da forma homônima no corpus, porque isso acontecia, por incrível que possa parecer, lancei mão do próprio dicionário didático de português da Biderman. Ou seja, o dicionário dela também, a maioria das entradas possuía contextualização. E eu lancei mão, então, dessas contextualizações do dicionário dela para colocar, para serem inseridos no meu dicionário. E me utilizando da contextualização do dicionário dela, essa contextualização foi indicada a origem da fonte, né? Lancei mão também de alguns números da revista Veja, impressos os números, publicados, né, que estavam ali publicados durante o meu trabalho, de forma aleatória, porque também não eram fáceis, às vezes, de encontrar, né, os contextos. Em última instância, quando eu não encontrava em nenhuma dessas fontes, né, a exemplificação, eu me utilizava dos exemplos do dicionário Aurélio, né, de 1999. Eram as últimas publicações, tá, dos dicionários. Em relação à definição, o que acontecia? Elas eram reelaboradas por mim a partir das acepções encontradas em Biderman, no Aurélio, de 1986 e de 1999, como ponto de partida. E, baseando-me no pressuposto de que os significados linguísticos se estruturam por meio das relações hierárquicas que vão do geral ao particular, o que eu fiz? Busquei elaborar essas definições que fossem uniformes e atendesse a um padrão estipulado por mim na confecção desses verbetes. Sendo assim, uma forma homógrafa substantiva teve o seu termo genérico, ou o genus terme, uma outra forma substantiva, geralmente um seu hiperônimo, como é o caso, por exemplo, de banco, em que temos para banco 1 o hiperônimo objeto, e para banco 2 o hiperônimo instituição. Então, as formas homógrafas, Ai, o que eu fiz? Espera. É a primeira vez que eu estou aqui nesse tipo de ferramenta, acho que ficou bom, né? Então, o que acontece? Para cada forma homônima, eu tenho um termo genérico também diferente, justamente porque eles são homônimos e eles não têm correlação, eles são separados, né? E o que eu tentei fazer, então, para algumas formas, o que eu tentei fazer, não, o que eu fiz para as formas, algumas formas homógrafas substantivas? Eu uniformizei as suas definições com base nos sufixos que as compõem, a partir do emprego de determinados hiperônimos, como, por exemplo, partidário, né? Usei o hiperônimo partidário para formas homógrafas como fascista, terrorista. Então, como eu defini? Partidário do fascismo, terrorista, partidário do terrorismo.
Para paulista, por exemplo, eu fiz o quê? Usei o hiperônimo indivíduo. Indivíduo que nasceu ou mora no estado de São Paulo. Humanista, indivíduo que estuda o humanismo, e assim por diante. Né? Para oportunista, acionista, pessoa. E fui tentando uniformizar as minhas definições. Para substantivos que terminassem em OR, né? Tentei fazer a mesma coisa com pessoa ou entidade, como hiperônimo, com alguém ou algo, para substantivos que terminassem em ano ou em ante, né? Também busquei hiperônimos como indivíduo, indivíduo aqui, né? Tanto para baiano como para antes. Gente, é muito difícil, foi muito difícil fazer isso. Muito difícil. E eu estava folheando, né, o dicionário, eu vi que essa uniformização não foi uniforme. Eu vi que em vários outras entradas que terminam em hora, em ano, em ante, deixaram de ter aí o meu hiperônimo. Só para vocês terem uma ideia de quanto a gente escorrega nas nossas próprias regras, nos nossos próprios padrões, né? Ainda falando da definição, no caso das homógrafas adjetivas, eu tentei fazer a mesma coisa, né? E tentei buscar padronizar também baseado em seus sufixos, né? Para formas que terminassem em ante, por exemplo, eu tentei definir a partir de expressões como relativo a, né? Para não usar sempre um sinônimo, né? Embora seja também desejável, né? Que um adjetivo seja definido por um adjetivo, mas também nem sempre, porque às vezes você definir um adjetivo por um adjetivo, se você não entende o outro adjetivo, você fica na mesma, né? Então é muito difícil fazer a definição em um dicionário de uma palavra, né? E aqui também outros exemplos que eu tentei padronizar para todos esses adjetivos, né, terminados em ao, ano, ana, ada, ado, ante, ido, né? Enfim, por exemplo, esse ano, ana, né, goiano, baiana, africano, né, pertencente a Goiás, pertencente à Bahia, né? Ada, badalada, baixada, que é muito comentada, que se encontra inclinado, né? E assim por diante, vejam, muita pesquisa foi feita, Aqui nós temos também os adjetivos que terminam em or, em oso, como os substantivos, né? Que eu tinha que também definir, né? Nós temos os mesmos sufixos muitas vezes, né? E tive que escolher qual que eu ia usar para um e para outro. Muitas vezes você definia adjetivos com que se refere a, não é bem visto, mas, gente, não tinha o que se fazer aqui. Ou a gente ficaria apenas com definições apenas sinonímicas, né? E quando não foi possível realizar a identificação do adjetivo pelo sufixo, a definição foi feita, de fato, por um outro adjetivo, né, por meio da relação da sinonímia, como ocorre para a forma vão, né? Mas mesmo assim eu ainda tentei definir, né? Dou um sinônimo e ainda assim dou uma explicação, né? Vão, vazio oco que não contém nada, né? Tá lá o quezinho de novo. E temos aí uma abonação, né? No caso. Eu acho que eu não falei, não. Eu falei que eu ia falar
lá na contextualização, mas acabei não falando. Só voltando, então, um pouquinho, quando eu falei ali na contextualização, deixa eu voltar rapidinho. Realmente eu não coloquei. Aqui. Falei sim. Coloquei, mas acho que eu não expliquei. A contextualização, então, foi feita ou por abonação. O que eu entendo por abonação? Quando é uma frase retirada ou feita, escrita por um autor ilustre da nossa língua, representativo da nossa língua, ou exemplos autênticos, um exemplo retirado do corpus que seja jornalístico, por exemplo, de blogs, às vezes pode ser aceito, né? Ou exemplos forjados para elucidar e esclarecer o seu sentido. Até isso eu tive que fazer, às vezes. Eu mesmo, que são, né, os exemplos forjados, são exemplos que o lexicógrafo, ele mesmo elabora. Então, nesse dicionário, eu tenho todos esses tipos de exemplos. Embora a abonação seja retirado do corpus, eu sei que se trata de uma abonação, porque no corpus eu conseguia identificar de onde aquele exemplo havia sido retirado, de qual obra aquele exemplo havia sido retirado. Então, eu sabia que se tratava de uma abonação, né? Mas no dicionário, quando ele está retirado do corpus, ele vem sempre com uma, entre parênteses, a sigla da fonte, que é CP, né? Corpus principal, no caso. Vamos ver onde que eu tinha parado aqui. Aqui, né, que eu estava. Então, quais foram os resultados, né, desse dicionário? Que eu já até mencionei. Seguindo esse padrão, né, de uniformização para as definições das formas homógrafas, como as relatadas anteriormente, eu estive de acordo com os preceitos teóricos da Picoche, de 1992, uma autora francesa, da qual eu gosto muito, e ela diz que uma definição, a definição é um sintagma, na verdade, estabelecido de acordo com as regras sintáticas da língua, funcionalmente equivalente. E, portanto, deve ser definido, esse sintagma deve ser definido com a mesma parte do discurso do sintagma. De acordo com essa autora, então, um substantivo se define por um substantivo, um verbo por um verbo, e um adjetivo por por um adjetivo ou por uma locução adjetival, um advérbio por um outro advérbio ou por perífrases de valor sintático equivalente, né? Então, e fazendo dessa forma, seguindo esse preceito teórico, eu sigo também até mesmo a teoria aristotélica, que trabalhei bastante no meu doutorado, do gênus termos, né? Seguindo a minha forma ai, gente, que eu falei ali, acabei de esquecer a minha forma. Me fugiu completamente a palavra. Deixa eu ver aqui. O meu hiperônimo, lembrei. Fugiu completamente o meu hiperônimo. E aqui eu trouxe para vocês o verbete. Cadê? Não pus o verbete completo? Tá pulando, gente. Um slide. Tá aqui, veio antes. E aqui um verbete completo. Esse verbete é da palavra canto. Na verdade, esse verbete completo aqui, ele estava assim antes de ir para a editora, né? Aqui era a frequência, no caso, na época, a canto tinha frequência de 695 no corpus, e o canto
está sim no dicionário hoje, né? Do dicionário publicado. Ele tem a entrada, então, homógrafa como substantivo masculino e um outro substantivo masculino, né? O primeiro substantivo masculino como ângulo, e ele tem uma outra acepção, então ele é um homógrafo polissêmico, ele é um lugar também indeterminado, e ele tem também uma terceira acepção, sendo uma extremidade de uma abertura. E por que essas acepções elas são polissêmicas? Porque elas mantêm traços em comum. E o canto, como segunda forma homógrafa, é o som musical formado pelo conjunto de várias vozes, né? E o segundo, a parte individual de um poema, né? Nós temos aqui ainda o terceiro, que seria o canto, a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo cantar, como sendo uma forma homógrafa categorial. Muitos dicionários não fazem essa distinção também da homografia categorial, mas aqui eu fiz, a Biederman também fazia, né? Enfim, o meu muito obrigada para vocês. E aqui está o dicionário de verdade, né? Só para vocês não ficarem na capinha. Aqui são coisas que eu marquei, que eu achei, que eu preciso corrigir quando eu fui pegando ele, né? Tá aqui. Foi isso que eu preparei. Depois, professora Cláudia, se puder compartilhar com a gente a referência bibliográfica do seu dicionário. Sim, acho que eu não pus ali, sabia? Aí a gente compartilha com o pessoal. Não pus mesmo. Acho que ele não colocou. Não. Não, porque justamente é o resultado do seu trabalho, né? Então é interessante a gente ter acesso. Muito obrigado. Eu ponho sim. Muito obrigado, professora, foi ótimo. Desculpe assim ter sido o tempo ser curto, né? Mas rapidinho eu vou apenas chamar algumas atenções para deixar que as pessoas falem. A professora Cláudia usou alguns termos, né, que são bastante técnicos, semas, sememas, hiperônimos, e uma sequência de outros termos. Então, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, também pode perguntar à professora, que aí ela, com certeza, daria a explicação, né? Estou falando isso por conta da heterogeneidade, né, do grupo, e aí talvez algumas pessoas tenham ficado um pouco confusas ou não. Mas é isso. Então, depois, para o final, se tiver algum tempinho, aí eu faço outras observações. Então, deixamos aberto aí para que as pessoas se manifestem. Janete, vai ser através do chat? Eu já induzi ali no chat que está aberto para perguntas, né? Tá. Eu fechei o chat, então eu não estou vendo. Tem o Delmir que faz uma pergunta aqui. Professora, eu vou ler para você. Professora Cláudia, você saberia me dizer qual texto ou textos do Aristóteles que aborda a questão de definições ou questões pertinentes ao lexicógrafo? Não, ele não tem questões sobre lexicografia ou sobre lexicógrafo. Ele trata sobre categorias, Delmir. E dali, nós, né, cidadãos assim que fomos categorizando o mundo após ele, em palavras, em
para fazer dicionários, né, no caso, fomos usando essas referências dele. Mas eu tenho sim na minha tese, passo aqui para você, abro rapidinho e já passo, tá? Não lembro o decor. Outra pergunta da Suelismar, dizendo: já ouvi muito esses termos SEMA e SEMEMA, mas o que são especificamente e qual a diferença entre eles? SEMA e SEMEMA. Não sei o que eu faço agora, se eu pego a referência ou respondo. Peraí. Eu vou pegar depois a referência, tá? Bom, o SEMA é a unidade... Quem foi que perguntou? O SEMA é a unidade mínima de significação de uma palavra. E o SEMEMA é o conjunto dessas unidades mínimas de significação. Será que dá para entender dessa forma? Acho que sim. Nós podemos dar um exemplo, né? Por exemplo, se a gente pega as palavras, no caso palavras, né? Não sinais, banco e cadeira, então elas se diferenciam por um dos seus sememas, um dos seus semas. Semas. Dos por semas. Exemplo, isso. É, Inclusive, Jorge, eu fiz um trabalho. Nossa, que trabalho trabalhoso. Eu usei o conjunto dos sememas para provar que os semas poderiam ser também um tipo de... Como que eu posso dizer isso? Um tipo de critério para eu poder separar palavras, para eu poder separar significados, para eu poder separar as palavras homônimas, né? Então, para onde está essa minha franja aqui? Separar essas palavras homônimas. Então, eu fazia exatamente isso. Vamos lá. Banco... Eu precisaria escrever. Banco... Qual que você tinha falado, Jorge? Banco e cadeira. Banco e cadeira. Vamos lá. Banco. Mais sentar. Cadeira. Mais sentar. Mais a gente usa para colocar um sinalzinho de sema. Ok? Cadeira. Mais encosto. Banco menos encosto, por exemplo, né? Exato. Bom, aí cadeira também não tem braço, banco não tem braço, então menos braço para banco, menos braço para... Bom, depende da cadeira também, né, gente? Depende da cadeira. Então, aí já começa a complicar a coisa. Mas se eu fosse fazer para formas homônimas, né, como eu fiz, banco e banco, banco 1 e banco 2, né? Como que eu faço a distinção com os semas? Fica muito fácil se eu estou ali no banco para sentar e no banco para a instituição. Primeiro banco, mais sentar. Segundo banco, mais instituição. Pronto, os semas não casaram. Perfeito. Não são os mesmos semas. Isso ilustrou bem. Professora, Exatamente. seriam atributos? Posso dizer que os semas são os atributos daquela palavra, que são incomuns ou não? Seriam os traços, né? São os traços, prefiro traços do que atributos. São os traços semânticos, exatamente. Agora, se eles têm traços em comum, aí eles já são polissêmicos. Vamos ver a boca?
boca, por exemplo. Boca 1 e boca 2. Qual boca 2? Sei lá. Boca lábio. Ai, gente, e outra boca? Boca copo. Isso. Boca copo. Vai. Então, um é a boca do copo, né? E a outra é a boca do copo. O que eles têm em comum? Abertura. Tendo em comum um sema, um traço semântico em comum, eles já são polissêmicos. Isso na minha concepção teórica, né? Porque tem alguns teóricos que não consideram a existência da homonímia. Então, eu também concordo. No caso de boca 1 e boca 2, lábio e copo, né, a questão da abertura. Então, inclusive, isso parece que para o falante é uma autorização para ele usar esses termos no contexto, né? Ora, ele está se referindo à boca como sendo uma parte do nosso corpo, e ora ele está usando boca, por exemplo, a boca do túnel, Sim. a boca do copo, porque todas têm abertura, né? Outro traço poderia ser profundidade. Também. Mas eu não sei se profundidade entraria para todas as bocas. Pois é. Né? Então a gente teria que ver que boca que a gente está ali tratando, né? Então o traço pode ser um critério para delimitar, né, a homonímia, mas ela não é um critério 100%. Ele não funciona para todos os significantes. Para todos os significados, desculpa. Pois é, Janete, tem mais perguntas ali, você vai fazer? Sim, o Delmir pediu para explicar o que exatamente é étimo, se quer dizer a palavra primitivo, étimo. Eu não estou ouvindo, não entendi. O Delmir, ele diz, sou leigo, tenho dúvidas sobre o que é exatamente o étimo. Poderia dizer que é a palavra primitiva? Étimo, acho que é da etimologia, né? Onde ele viu isso nos meus slides? Étimo de etimologia. Isso, ele quer dizer o étimo é o quê? A palavra primitiva, é isso? Ele quer tirar essa dúvida. A etimologia da palavra, a origem da palavra. A etimologia da palavra. Isso. A origem da palavra. Né? A origem da palavra, okay. E o Leandro, ele pergunta, se entendi bem os contextos aproveitados e as abonações aparecem na microabstrata. No entanto, na microestrutura concreta aparece apenas CP. E se utiliza vários corpos. Como indicar a obra específica da qual aquele contexto foi aproveitado? Não, eu não indiquei, tá? Eu só informei aqui para vocês. Eu sei que se trata de uma abonação, eu sei quando é um exemplo forjado, eu sei porque fui eu que fiz, né? Eu só estou falando para vocês. Eu sei quando foi retirado da Biderman, porque eu fiz uma sigla ali também. E quando fui eu que fiz, eu coloquei info, de informante. Eu não tenho um chat aqui, né, para eu escrever, ou tem? Não, eu fechei agora, eu não sei voltar. Professora, clica no bate-papo, clica que vai abrir. Ah, tá aqui, abri, tá aqui, vou abrir. Ah, sim, eu fiz assim, olha, quando fui eu que fiz, eu fiz essa sigla aqui, INF, de informante. CP é quando vem do corpus principal, mas eu sei que dentro desse corpus principal tem as abonações. Abonações ou exemplos autênticos. São frases retiradas de jornais, sei lá, de blogs. Blogs acho que não tinha naquela época, né, gente? Eu não estou achando nenhum aqui da Biderman, mas eu acho que eu fiz bi. Ah, deixa eu ver nas abreviaturas, né? Deixa eu ir lá no início do dicionário.
Exatamente, bi, eu fiz. Assim, olha, bi. Quando eu retirei da Biderman. Isso mesmo. Professora, eu gostaria de que a professora falasse um pouquinho mais sobre as entradas por sufixos que foram. Você fez as entradas por sufixo ou foram as entradas pela palavra e depois ela os desdobramentos foram por sufixo ou prefixo? Não, eu não fiz por sufixo. Eu usei o sufixo da palavra Tá. para fazer a minha definição. Entendi, ok. Para eu encontrar o meu hiperônimo. Por exemplo, fascista e paulista, fascista e terrorista, o hiperônimo é partidário. Entendi. Okay. Todas as palavras que terminassem em ista, sendo substantivos, deveriam ter o hiperônimo partidário, mas às vezes isso pode não ser verdade. Porque eu falei que eu andei encontrando aqui coisas que não, sim. me desmentiram. Me ocorreu uma palavra, maquinista. Deixa eu ver se tem no corpus. Às vezes não tem, né? Pois é. Às vezes não era... Até porque é uma palavra que está tão, acho que, em desuso. Né? Ótimo. Às vezes não era uma palavra frequente, né? Isso. Então, isso é bom chamar a atenção. O seu critério foi trabalhar com frequência de ocorrências, né? Sim. Não tem. Não era uma palavra frequente e não era uma palavra frequente. Não tem. Exatamente. Tem uma pergunta de Irami. Essa pessoa pergunta, seria uma questão icônica, a abertura ser icônica e referindo ao sentido de boca? Acho que está querendo dizer em relação aos traços, né? Eles são icônicos, esses traços, ou sema, né? Ou não? Seria uma questão icônica? Acho que é porque a gente trabalha com a língua de sinais e faz essa relação também. Não sei dizer por que seria icônico. Eu vejo como abertura mesmo, um traço de boca, porque a boca tem uma abertura. Já não sei em libras como que vocês retratam boca com abertura. O Thiago está mostrando. Tá. Na Libras, os sinais, os itens lexicais homônimos não coincidem com os itens lexicais homônimos no português, né? Eles não têm essa coincidência. Um homônimo no português, igual banco, banco instituição, banco de sentar, na Libras são itens lexicais distintos, né? Então não tem essa... Não, Janete, né? Só um minutinho. Não, o que a professora Cláudia está perguntando é como é que se sinaliza, por exemplo, boca. Não é se há equivalência de ambiguidade na Libras e em português quando a gente compara palavras e sinais. O que é verdade nesse sentido é algumas palavras em português que não são ambíguas, quando são traduzidas para Libras, pode gerar ambiguidade nos sinais da Libras. Algumas palavras que em português são ambíguas, podem também ser ambíguos os sinais equivalentes, mas não é necessário que todos os sinais de todas as palavras ambíguas tenham essa equivalência. E alguns sinais em Libras que são ambíguos não necessariamente são ambíguos em português. Em português. Exatamente. Por exemplo, vou pedir aí aos intérpretes, por exemplo, o sinal de... como é que é? Laranja, né? Laranja e quais são os outros significados? Laranja... Sábado e laranja. Olha que interessante. O sinal de laranja... Tânia, você reproduz aí, por favor. Aí, sinal de laranja, veja só, ele pode se referir a sábado ou pode estar se referindo à fruta. Entendeu? Entendi.
Por exemplo, em português, laranja não é ambíguo Nada a nesse ver. sentido. Agora, na Libras, é um único sinal que representa os dois significados. Aí, professor, até vou colocar E uma aí, questão. pelo contexto, Jorge, a ambiguidade se desfaz também? Teria que ser pelo contexto, Também exatamente. se desfaz. Mas o interessante é que, inclusive, esse foi um tema da dissertação da Tânia, na época, que aí nós estávamos analisando os sinais ambíguos, né? E também algumas palavras ambíguas em português, e nós, em alguns casos, ficamos sem conseguir enquadrar os sinais, alguns sinais em homonímia ou em polissemia, porque, na verdade, do ponto de vista linguístico-teórico, os critérios não eram suficientes. E eu estou vendo que critérios que vocês vão usar? Então, pois é, os critérios. Aí, Tânia, se você puder, que a Tânia está interpretando, mas se você puder falar, Alguém vai Tânia. interpretar, acho que o Eloir também, que acho que quer fazer uma Eloy quer fazer uma pergunta, daí e aí eu aproveito para falar sobre esses critérios. Isso, Tânia. Então tá bom. Então vou deixar a Eloir. Então, os critérios que nós utilizamos também foram os traços. Os traços. O Eloir, você vai fazer, o Eloy vai falar primeiro? O Eloir vai falar ou você vai complementar? Eu vou complementar, daí o Eloir fala. Ok. Mas, Tiago, você pode ficar, porque daí eu vou falar, daí não tem como. Volta. Ótimo. A minha câmera desligou, desculpa. Voltei. Sim. Então, os critérios que nós usamos também foram esses por traços. Eu li muito, Ullmann, Refeld, mas principalmente, totalmente essa questão do étimo também, e aí isso se perde totalmente quando se trata de Libras. A etimologia? A etimologia. Se perde. Algumas situações, por exemplo, o caso do peixe, sexta-feira, que são ambíguos, né? O único sinal para dois significados, sábado e laranja, limpo e legal, que é no sentido de higiene, e legal no sentido de alguma coisa com justiça, né? De estar limpo, estar legal, estar higiênico, sim. limpeza. Por exemplo, intérprete e bife, né? Então tem várias saúde, saudável, né? Então tem vários. Então nós estamos olhando também esses traços de significado em libras, né? Olhando qual que é o significado em contextos, né? No caso, em libras, ou o sinal, esse sinal aqui e esse sinal, quais são esses traços próximos, né? Esse foi um dos critérios. E também, no caso, sábado e laranja, eles, por mais que... Aí entrou a questão da etimologia. Por mais que eles não tenham proximidade, não tem traço semântico, porque sábado é um dia da semana e laranja é uma fruta, então não tem traço semântico algum, né? Eles são totalmente distintos. Mas existe um traço cultural pela etimologia. O traço cultural de ser uma fruta usualmente consumida no prato feijoada que é servido aos sábados. Né? E também por uma outra situação que nós ficamos agora sabendo também, que aos sábados, no Rio de Janeiro, no bairro Laranjeiras, onde tem o Instituto Nacional de Educação de Surdos, era o dia que eles iam colher as frutas no pomar. Era o dia que eles iam fazer as colheitas para vender na feira. Então, sábado e laranja também tem essa referência por... Mas, gente, olha que riqueza! Isso é maravilhoso! Exatamente, por uma questão cultural. Então, eles têm uma relação. Por isso que nós pensamos num outro conjunto, não de polissemia e nem de homonímia, mas de culturonímia. Olha! Porque temos um conjunto assim significativo de sinais com essas mesmas características. Então, nós colocamos um conjunto de sinais polissêmicos, o conjunto de sinais homônimos e um conjunto de sinais por culturonímia.
Nós temos no léxico culturema. Vocês conhecem? Culturema, não. Até quem deu a ideia do termo culturonímia foi a Adriana, na época, que numa conversa que nós tivemos, ela falou da culturonímia, mas culturema eu não tinha... Culturema é algo, mas eu não sei também se seria um culturema. Culturema é algo muito específico daquela cultura, que não se encontra em outra cultura, de Ótimo. forma alguma. Perfeito. O que nós teríamos aqui no Brasil que seria nosso, apenas nosso, que não se encontra em outra cultura, né? O que seria um culturema, por exemplo, cangaceiro, pinga, batidinha, sabe? Coisas assim que todo mundo conhece. Mulher de malandro, né? E que tem um conceito, né, que não é expressável em outra cultura, né? E que é conhecido, não é só jabuticaba, não é só algo, né? É o que o conceito expressa. Seria Quando eu falo assim, e aí, vamos tomar uma batidinha? Não é só tomar uma batidinha, né? Tem todo um conceito por trás. Cangaceiro carrega um conceito por trás. Então, né? Como mulher de malandro. Amélia, quando eu falo, gente, Amélia tá ficando algo antigo, né? Mas quando eu falo assim, olha, você tá sendo a Amélia desse homem. Vocês entendem, Amélia? sim, sim, né? Vocês entendem ainda? Mas eu acho que já está sendo um conceito antigo, né? Você está sendo uma Amélia desse homem. Amélia tem um conceito por trás. Né? Então, o culturema, eu acho que não é isso. O culturema seria além de um realia. Além de um realia, não é um realia, não é um marcador cultural. Okay. É além só um minutinho. Só um minutinho. Vamos deixar a Eloy falar. Mas essa questão da definição de culturema não se aplica nesse caso. Eu acho que não é. Não se aplica no caso da Libras. Porque também a gente tem que parar e pensar. Quando a gente está falando de cultura, nós estamos, no caso mesmo dos surdos brasileiros, eles têm uma cultura que não necessariamente é a mesma cultura da gente. Então, a gente precisa fazer essa separação. A Libras, na verdade, é só do Brasil, né? Mas não necessariamente a cultura dos dois segmentos, dos ouvintes e dos surdos, é a mesma. Tem isso. Mas vamos deixar o Eloy, então. Eu só queria terminar numa coisinha. Além dos traços semânticos, vocês pensaram também em observar o campo semântico? Porque são coisas diferentes. Também. O campo semântico e o campo lexical. E os campos lexicais também. Isso, porque eu usei campo semântico, campo lexical, traços semânticos. Eu não lembro todos agora, me fugiu assim, todos que nós usamos, mas tiveram vários critérios. Mas laranja e sábado, gente... É a mesma situação de sexta-feira e peixe. Sexta-feira e peixe. Eu ainda vejo como homonímia. Por que vocês estão querendo trocar? Vocês só separaram pelo critério da cultura. Mas não necessariamente, porque no caso, a laranja, o mesmo sinal para laranja e sábado tem fortemente uma vinculação cultural, que foi exatamente essa. Entendi. Vocês estão entendendo o traço como ok. Isso. Tá, entendi. É questão cultura. Entendi. Olha, que achado! São os traços culturais. Pode ser uma teoria, né, gente? É interessante. Temos que retomar muito. Vamos ouvir o Eloy. Tudo bem? Posso começar? Ótimo. Muito obrigado pela palestra, obrigado pelo grupo. Isso está sendo maravilhoso, né? Eu estava aqui pensando, só para complementar, sobre essas variações, né? Por exemplo, o sinal de morrer, né? O sinal de morte, o morrer, né? Tem vários, né? Então, isso muda bastante, né? Por exemplo, o bebê, né? Então, bebê dormindo, né?
Então, na hora ele dorme, ou... Tânia, eu me perdi no raciocínio. Eu posso falar, esse sinal que a gente usa para morrer tem vários significados para além de morte. Por exemplo, bebê capotou ali, né? Eu uso o mesmo sinal. Eu vou comprar alguma coisa e tá muito impossível de o valor, né? Eu não tenho condições de comprar aquilo. Então, eu uso esse sinal também, equivalente a morrer, né? Tá a hora da morte. Então, por exemplo, eu perdi esse último que ele falou. É que o vencer, o morrer, esse sinal aqui que é usado para morte é usado em vários contextos em Libras. Para vencer, por exemplo, comprou, daí vai ver vencido, tá estragado, daí vai olhar lá na data de validade. A data de validade. Vencido. Então, vencido é o mesmo sinal, né? O mesmo sinal para morrer, vencer, também dormir, tá morto, tá dormindo, né? Então, todos polissêmicos. Todos polissêmicos, Todos polissêmicos. Sim. Porque eles têm o traço mais... sei lá, deixa eu ver alguma coisa que tenha morte, mais... sei lá, mais parado, mais simplificando, estagnado. eu acho que simplificando assim, fora do ar. Fora do ar, desligado. Tem tantos traços aí, sem vida. Exatamente. Né? Que legal. Então, agora pessoal, eu já sei o que eu vou falar para um monte de gente, que eu tô assim, ó. E também tá com a corda no pescoço. Isso tanto, a gente fala, né? De tanto trabalho. Pessoal, são 7h15. Eu não sei se há mais perguntas. Se não houver, que o Delmir está perguntando ali? Mas laranja e sábado era muito comum diferenciar. Isso influencia? Não entendi. É que todos os... Eu entendi. Eu não, poderia entrar, Tiago, ou Tiago ou a Janete para interpretar para o Eluir? Interpretar para os surdos, na verdade, né? Então, porque eu acho que a pergunta do Eluir tem a ver com essa frequência de publicações que existem em Libras, dizendo que sexta-feira e peixe, laranja e sábado são esses sinais, assim, quando se trata de sinais homônimos, esses são os primeiros a serem referenciados. São referidos, todos se referem a esses como homônimo. Né? Aí depois, quando a gente realmente for olhar todas essas questões e quando nós observamos esses traços culturais que existe existe um traço que relaciona um com o outro, porque eles foram criados de uma forma idênticas, né? Ele tem todo, porque um dos critérios foi ele tem que ter a mesma expressão facial, ele tem que ter a mesma configuração de mão, a mesma alocação, o mesmo movimento, então ele tem que ter, a sua morfologia tem que ser idêntica, né? Tanto, por exemplo, sábios e laranja, eles têm que ter a mesma constituição, a mesma morfologia. Então, nesse caso, de sábado e laranja, quando nós observamos que existe esse traço cultural, assim como sexta-feira e peixe pela questão religiosa, então tem traços culturais, por questões religiosas, por várias situações, né? E aí, então, nós colocamos ele esses conjuntos, nós começamos a separar esses grupos, né? Esses pares de sinais, nós começamos a separar e depois, então, colocamos eles como não sendo polissêmicos nem como homônimos, mas com um conjunto que são relacionados por traços culturalmente, né, semânticos, por questões culturais, religiosas, enfim. Então, talvez isso possa mudar a percepção das pesquisas também. Mas eu enxergo eles mais como polissêmicos, então. Porque se eles têm esses traços, eles são mais polissêmicos. Mas eu entendo. É difícil de colocá-los num grupo. Mas só um instantinho. Se a gente fizer um paralelo com o português, a palavra banco é claramente uma homonímia
e quando a gente está falando do significado de assento, ou a gente está falando de instituição. É claramente uma homonímia. Não saberia dizer, se essas palavras originalmente se escreviam diferentes, né, com mais letras ou menos letras, e no processo diacrônico elas foram se ajustando, até que num dado momento a palavra ficou única. É como se ela fosse uma única palavra, embora sejam duas, né? Banco é o homônimo-homógrafo, mas são então palavras diferentes porque os seus significados são totalmente diferentes. No caso da culturonímia, não é isso que acontece. Quando a gente tem a sexta-feira e o peixe, há vinculação direta das referências. Estamos nos referindo ao peixe porque na sexta-feira, especialmente uma sexta-feira santa, a gente come peixe. Sim. Então, provavelmente esse possa ter sido o processo que os surdos, então, denominaram, criaram esse sinal. Eu não sei explicar, mas a Adeluir e o pessoal aí pode tentar esclarecer. Mas, então, é diferente do caso Sim. de banco. A cultura aqui, o aspecto cultural, ele é um elemento vinculador. A gente não pode esquecer dele. Não, mas nós não estamos diante de uma polissemia e nós não estamos diante de uma homonímia. No meu entender, de maneira nenhuma. Não há traços linguísticos dentro desse sinal que a gente pudesse dizer que isso é um caso de polissemia. Entendi. Não há sema, não haveria semas, mas é uma questão que pode ser... Pelo mesmo traço cultural, nasceram dois sinais. Se a gente inclui traço cultural. Traço cultural. Como sendo, que é o que a Tânia está falando, por uma questão religiosa, por uma questão... Enfim, aí se a gente inclui o traço cultural, que não é algo que a gente vasculhou e pesquisou bastante na literatura brasileira e internacional, a gente nunca ouviu falar sobre isso. Sim. Sobre traço cultural nesse tipo de processamento linguístico que envolve ambiguidade. Por isso que eu citei o culturema, porque é a primeira vez os reálios, os marcadores culturais, que a gente ouve falar de traço cultural, né, marcando algo, né, na nossa língua. O mais novo são esses culturemas aí, que é muito difícil de se entender. As pessoas confundem muito, muito, muito com reália, com marcador cultural, e não é. É um conceito completamente novo e diferente. Como eu estou entendendo que é o que vocês estão fazendo e descobrindo. E que bom, por quê? A Libras é totalmente novo, e é isso, é esse universo para ser descoberto, desvendado e descrito. Eu lembro que nas nossas aulas, nas últimas, né, Tânia, a gente falou, vocês têm um mundo para descrever, e a gente dizia e perguntava também, onde está o dicionário monolíngue? Vocês têm que ter dicionário monolíngue. Uma língua não existe sem dicionário monolíngue, não existe. Concordo com você, gênero, número e grau. Sim. Tanto é que quando a Tânia me procurou de novo, né, que eu a orientei no mestrado, professor, você me orienta no doutorado? Eu falei, sim. Vamos sentar porque eu vou te propor alguns temas de pesquisa. E um dos temas eu falei para ela, dicionário. Dicionário bilíngue? Eu falei, de maneira nenhuma. Dicionário monolíngue. Esqueça o suporte da língua portuguesa. E a Janete, agora, no seu doutoramento, então eu também acabei acertando com ela o seguinte, olha, você vai discutir a ambiguidade lexical da Libras pela Libras.
Não é olhar a palavra em português e analisar o sinal na Libras, é olhar o sinal na Libras pela Libras, por ela mesma, porque ela é uma língua. Ela não precisa do português para explicar por que um sinal é ambíguo. Ela não precisa. Sim. Então, tanto é que a Janete está trabalhando com corpos, ela está montando um corpus através de vídeos que são publicados pelos YouTubers surdos. E o primeiro critério que eu estabeleci com ela é como muitas vezes os vídeos eles têm legenda, por favor, controle-se, tire todas as legendas em Tire português. as legendas. Não olhe, não tente ler, não leia nada. Você tem que analisar apenas os vídeos sendo sinalizados. Porque aí a gente está olhando para Libras pela Libras. Se a gente continuar dando nosso suporte no português, aí a gente não vai avançar nessa questão de trabalhar a língua como ela é. Sim. Né? Sabe, a Libras está parecendo muito, obviamente, com as suas especificidades, né? Mas com as línguas indígenas, tem que ser descritas. Perfeito. Tem que ser descrita. Descrita. Por ela. É isso mesmo. Eu vou só colocar aqui rapidinho, acho que um dos trabalhos que foi desenvolvido pelo nosso grupo no mestrado foi classificadores. Olha, Cláudia, é um tema extremamente complexo, porque você sabe, né, existem línguas no mundo que são classificadoras. É o mandarim, e línguas indígenas, e línguas aborígenes também. Uhum. E aí eu mostrei para o aluno alguns textos publicados em línguas indígenas da Amazônia. Você acredita que as línguas indígenas, elas também são línguas classificadoras? Olha só. Exatamente como a Libras é. Só o detalhe é que são línguas totalmente distantes umas das outras. Não há influência nas línguas indígenas da Libras, e vice-versa. Não há influência da Libras das línguas indígenas. Então, a gente nota que como as línguas são fantásticas, como é que elas resolvem isso? Né? Sim. E o que eu dizia para o aluno era, olha só, a língua portuguesa ela não é uma língua classificadora. Não significa dizer que ela não classifique. Classifica. Só que ela classifica de uma maneira muito mais complexa do que os classificadores nas línguas classificadoras. Até vou pedir ao pessoal da Libras para mostrar um classificador em Libras, só para a Cláudia ter assim, uma ideia. Sim. O Eloir mostra. Por exemplo, árvore. Esse é o sinal de árvore. Alguém subiu na árvore. Mas eu preciso ter a pessoa subindo na árvore? A identidade, por exemplo. Identidade surda, por exemplo. Ali está escondidinha, vai. Chegou lá e marcou árvore. Então, ele usou a árvore para fazer uma metáfora. Ele fez uma metáfora, como se a identidade surda fosse alguém escondido ali atrás da árvore em um determinado momento, e ela está hoje encontrando o lugar, chegando no topo dessa árvore. Sim, né? Então, é uma metáfora que ele fez. Sim. Isso foi a partir de um classificador. Olha só quanta coisa que eu tive que usar, né? Eu Sim. precisei usar oralmente para entender esse simples, né, simples entre aspas, né, classificador aqui, que é o I de identidade, que é o sinal de identidade. Então ele pegou aqui o I, estava aqui escondidinho, né, e foi lá. Veja como agora tem sentido, né? Estava lá escondidinho, foi, tá subindo, foi, chegou no topo, conseguiu se firmar, né, como na sua identidade. Então ele está hoje no topo dessa árvore, ele está tendo, né,
como se estivesse construindo raízes, né? Uma pergunta que a Cláudia fez mas o sinal de árvore precisa ter esse classificador? O sinal de árvore é esse. Tá. Ele Então, já é Qual é o esse sinal de árvore? aqui. Esse, né? É só o braço em pé com as mãos só o abertas. braço assim, Esse é o sinal de árvore. Só que esse sinal de árvore, ele pode ser agregado outros sinais, outras formas de mãos. Por exemplo, ó, se pegar bolinhas, essa aqui é uma forma de mão que pode ser qualquer coisa, bolinhas, né? Se eu pegar essas bolinhas e colocar no tronco da árvore, fica o quê? Jabuticaba. Jabuticaba. Que interessante. Ó, jabuticaba. Se, por exemplo, árvore de Natal, eu tinha pensado. Árvore de Natal com bolinha. Viu só? Tá chegando o Natal. Aí, por exemplo, aqui eu tenho a árvore. Tinha que ser assim, né? É diferente. Tinha que ser assim. Agora, por exemplo, se pegar essa árvore e colocar aqui, se eu faço aqui, ó, as folhas caindo. Então, não preciso fazer folha. Outono, né? O outono. Outono, né? As folhas caem. Então, eu não preciso usar o sinal de folha separado do sinal de árvore. Sim. O visual fica... Derrubar a árvore. Esse aqui é um item lexical, né? A gente pode chamar de um morfema livre, esse sinal, porque é um sinal, árvore tem um significado, né? E aí eu posso agregar outros itens, outros morfemas aqui, né? Que para construir um item lexical diferente, que tem todo um contexto visual. Entendi. Ele quer falar alguma coisa. Sim, só para complementar bem rapidinho. Tá, pode falar, Tânia. Vocês conhecem um corredor famoso, o Usain Bolt? Conhecem o Usain Bolt, né? Ouviram falar, sim. Né? É famoso. Então, o classificador dele é simples explicar um classificador dele. Ó, as pessoas, ó, tem todas essas pessoas estão correndo, né? Tava ali, pronto para dar largada, ó lá. E ele vai. Esse quem? É o Bolt. Ó, todas as pessoas foram correndo. Deu a largada, todos estavam ali na linha de largada. Deu a largada, ele saiu correndo. Ó, todos ficaram para trás e ele foi para frente. Então eu vou, ó, eu sou forte. Olha só, como é que eu vou fazer? Eloir. Ó, todos foram e ele ficou para trás. Viu? Eloir ficou para trás e todos correram para frente. Então, isso são formas de... Por quê? Porque ele usou essa forma aqui, ó, de classificador, porque é a posição que os corredores ficam. Aqui, o sinal, uma coisa é um sinal. Aqui é um sinal de pessoa. Agora, o sinal de pessoa em movimento, correndo, aí vai usar esse tipo aqui de mão. É outra forma de mão. Uhum. Viu, Cláudia? Olha que desafio. É um desafio, eu sempre disse isso. É um desafio. Então, você se sinta convidadíssima para a gente ficar trocando ideias, inclusive Não, agora... e eu sou super entusiasmada em relação a isso. A Tânia sabe. Que legal. As meninas sabem. Eu também adoro ficar conversando sobre isso, porque eu aprendo mais do que ajudo. Eu também já li muitas coisas suas, eu também te conheço a sua trajetória e isso é bastante presente. Mas é assim, com relação até essa questão dos classificadores, o aluno ele defendeu recentemente o seu mestrado e agora ele está naquela fase de fazer alguns ajustes no texto. Então, tão logo esses ajustes sejam concluídos, eu vou pedir para ele enviar um volume para você. Isso. Se você tiver tempo e tiver interesse de ler, aí é interessante. Sim. Que aí a dissertação dele trata dos classificadores. Ótimo, tem interesse sim. Nas libras, que é um elemento gramatical que nas nossas línguas, as europeias, né, anglo-saxãs, elas não têm essa presença de classificadores como entidade gramatical. Sim. Como tem nas línguas de sinais e como tem em línguas indígenas. Janete, só para a gente então concluir aqui, você que teve essa convivência
com indígenas, você lembra de algum classificador que eles usem na língua deles? Assim, que aí é uma língua falada, tá? Eu não lembro, eu lembro que existiam para instrumento cortante uma palavra, eu não lembro a palavra, que eu Não, assim, não falo mais a língua, que eu já perdi, né, o contato. Mas eu lembro assim, para faca, facão, machado, machete, tinha um item lexical, um morfema. morfema, né, que era para cortar. E aí, se era para cortar batendo, que é o machado, aí tinha um classificador: cortar batendo, cortar serrando, cortar Fatiando. esmagando. Fatiando, né? Fatiando. Então, assim, tinha um morfema que era de cortar, que é comum em todos, mas e o classificador que vinha ali modificar se era cortar batendo, cortar serrando, né? Enfim, picando. Mas o morfema cortar, ele já é o classificador. O morfema cortar já é o classificador. Isso, era o instrumento, né? É como se fosse o hiperônimo. Isso. Né? É o cortar, mas aí a gente subespecifica os tipos de material, de instrumentos cortantes, facão, faca, e por aí vai. Mas, pessoal, para a gente também não tomar muito tempo da professora, eu acho que por hoje, né? Eu tenho aqui o meu, que eu já pedi. O meu está a caminho. Só falta um autógrafo, né, professora? Você vai ver aí, Janete, que as coisinhas que eu andei vendo, olha, os erros que eu já vi. Tem até frequência aí que passou em algumas coisas. Ai, gente, como é difícil fazer. Como é difícil, né, a gente fazer dicionário. Nossa, como a gente precisaria estar em constante revisão, sabe? Porque é uma obra muito difícil. A Janete e a Tânia, quando nós estávamos fazendo a disciplina com vocês duas, contigo e com a sua irmã, aí elas trouxeram uma palavra que eu vira e mexe, eu repito, que é o seguinte: uma coisa é ser dicionarista, outra coisa é ser lexicógrafo. Nossa, isso... Eu guardei essa citação e eu uso sempre. Falo, olha, uma coisa é ser dicionarista, outra coisa é ser lexicógrafo. Sim. Porque o dicionarista, não desqualificando o trabalho dele, mas ele vai fazer uma coleta de itens lexicais de uma determinada língua, joga dentro do dicionário, mas agora você mostrou na sua palestra como é difícil para um lexicógrafo estabelecer critérios de distribuição dos itens lexicais no dicionário. Sim. Não é uma questão de você jogar os itens lexicais lá dentro. E só. E colocar, jogar em ordem alfabética. E eu tô olhando aqui, essas coisas que eu tô vendo, e eu sofro. A gente sofre, porque você deu o seu melhor, sabe? Você deu o seu melhor para fazer o trabalho e aí você continua vendo ali que você fala, puxa vida, como que eu pude fazer uma coisa dessas, né? Mas a gente não é perfeito, graças, né, a Deus. Pois é. E a gente está aí para errar e continuar aprendendo, e pena que a gente não tem, né, nós não temos o apoio, né, assim, a retaguarda das editoras para a gente continuar corrigindo, republicando e etc. Né? Isso é uma pena. Então, acho que é isso, né, pessoal? Eu só queria falar, Delbir, eu vou mandar para você, tá? A referência lá do Aristóteles, eu mando para você no nosso grupo lá de WhatsApp. Ou se alguém quiser, depois eu mando. Ou se vocês esperarem, eu pego agora. Acho que dá, né? Tá? Porque a gente está preocupado com o seu horário. Né? Não, eu estou super tranquila. Imagina. Tá. Então tá bom. Eu venho aqui pegar um minuto só. Vou lá para minha tese.
que andei, li também várias coisas, reli, né, sobre a homonímia, sobre a polissemia. Eu falei, nossa, olha, escrevi tudo isso. Sabe aquelas coisas que a gente, né, relê depois de muito tempo? Eu falei, gente, olha só, eu gostava tanto disso. Tese é uma coisa séria, porque a gente volta depois, ai meu Deus, nossa, tinha que arrumar isso. Agora eu tenho. Tô assim, nessa fase também, eu tô retomando ela bastante, e aí tem que ficar. Aí eu fico, nossa, eu precisava de rever isso, rever isso. Tô ali com vários anotaçõezinhos já. Mas isso assim, por exemplo, o meu mestrado, né? O mestrado, então, nem me fale. Mestrado é uma coisa assim que a gente faz com muito pouco conhecimento, né? Eu fiz meu mestrado, eu queria assim jogar no lixo, mas ele reflete assim aquilo que você estava começando a fazer, né? De uma forma tão singela. E eu não recomendo ele para ninguém, mas eu gosto de olhar para ele, porque eu lembro eu fazendo, eu lembro das minhas ansiedades, eu lembro do que eu colocava, né, ali das minhas emoções, eu lembro de tanta coisa boa. Mas assim, ele não é nada bom para ser citado, ele não é bom, né? Mas ele tem lá, né? Tem lá, tá lá, publicado. Tá lá como dissertação. Mas é isso. Depois dele eu escrevi artigos e aí você cita os artiguinhos, né? Exato. É isso. Gente, não tô achando, não. Não, depois você compartilha com a gente. Porque aí ele ficou numa nota e eu não estou conseguindo. Eu fiz a busca, mas não está buscando na nota. Então tá. Eu assim gostaria, eu coloquei aqui no chat, eu gostaria muitíssimo de agradecer a professora Cláudia Zavaglia, sempre muito interessante as palestras, né, que você profere, né, e o assunto nos interessa para o nosso grupo. Nós trabalhamos com léxico, né, com a questão lexicográfica e lexicológica, olhando para Libras. E também gostaria muito de agradecer aos participantes. A gente está vendo aqui no chat, né, como as pessoas gostaram. Ah, que bom! Então, e isso é que nos motiva ainda mais. Mas é assim, Cláudia, isso não é uma despedida. Não, eu que queria agradecer. Eu que agradeço o convite. Estou sempre aberta aqui para vir conversar com vocês. E se puder ajudar em alguma coisa, podem contar comigo, tá? Eu que aprendo com vocês, sempre. Exatamente, essa é a ideia, a gente poder contar, né, com todos os que estão palestrando nesses seminários. E também vou pedir a Janete, né, que está mantendo mais contato contigo, para mandar, porque a gente tem uma palestra por mês, até o final, até dezembro nosso calendário está fechado. Coincidentemente, as 3 últimas palestras serão ministradas por estrangeiros. Opa! E dá para a gente assistir? Sim, exatamente. Uma é uma surda pesquisadora alemã, então ela vai fazer uma apresentação dentro desse nosso seminário. Os outros 2, eles são ouvintes, mas todos os 2 trabalham com línguas de sinais com a língua de sinais catalã. Olha só. E que são de uma universidade em Barcelona. E são de departamentos totalmente diferentes, e cada um deles vai falar sobre um aspecto linguístico que a gente conversou a respeito. Então, essas 3 estão previstas ali para final de novembro, metade para o final de novembro e uma única em dezembro, que aí a gente fecha o ano de 2022. Aí depois a gente reabre ano que vem, e aí a gente conta com a sua aceitação para um novo convite. Então, opa, vamos lá! E vamos trabalhando. Acho que o negócio é a gente juntar forças. Vamos juntar forças. O Brasil é muito grande e muitas das vezes a gente não tem acesso ao que as pessoas estão fazendo, né? Por mais que se publique. Sim. Até porque a gente também não tem muito tempo para ficar lendo tudo que se publica, né? Então a gente acaba fazendo uma seleção. E, de repente, a gente está falando de uma coisa aqui
que outras pessoas já estão discutindo isso, né? Sim. E a gente não tem conhecimento, a gente não sabe. Então, a ideia dos nossos seminários, Cláudia e todos os participantes, é o nosso grupo, propiciar ao nosso grupo essa clareza de que nós precisamos estabelecer contatos, nós precisamos conversar com a comunidade científica. Sim. Porque se a gente ficar no nosso mundinho, entre quatro paredes, a coisa não vai. Sim. Daqui a pouco a gente está falando um monte de coisas que não fazem o menor sentido. Alguém levantou a mão aqui, foi o Tiago. Eu agora... Só para compartilhar, professor... professor, desculpa, você ia falar? Não, pode falar, depois eu falo. Não, é que tem uma colega perguntando, a Lorena, né? E eu acho que também algumas dúvidas, pode ser dúvidas de outras pessoas, né? Então, nós temos a nossa página no Instagram e tem a página no Facebook do Por Libras, e nós temos também uma página dentro do site da UniOeste. É só digitar Por Libras lá no Google mesmo, no buscador do Google, e vocês vai ser direcionado diretamente à página lá que está hospedada dentro do site da UniOeste. Mas tem também o Instagram e tem o Facebook. Nós temos um banco de dados que são os e-mails das pessoas que vêm se cadastrando, vêm fazendo as inscrições de palestras anteriores e até mesmo dessa da professora Cláudia. Então, sempre que nós lançamos a nova palestra, nós compartilhamos por lá também, tá? Então, quem puder, siga na nossa rede social, né, no Instagram ou no Facebook, e também venha conhecer a página que está hospedada no site da UniOeste, tá bem? Só para complementar isso, prof. E você falou que no Instagram é só entrar com Por Libras? Isso. Eu te marquei em umas publicações nos últimos dias. Ai, não vi. Eu já estou seguindo? Não, mas nós estamos te seguindo. Ai, olha só! Nós seguimos você há muito tempo. Jura? Já. Eu sou meio devagar no Instagram. Tranquilo, prof. Na verdade, nós estamos no verdadeiro BBB. Não, eu queria falar que eu abri um campo de pesquisa que é relacionado à violência verbal contra as mulheres e ao sexismo linguístico. Não sei se vocês se interessam sobre isso, se vocês investigam isso nas Libras também, mas eu acho que poderia ser algo interessante para vocês também pensarem. É violência verbal contra as mulheres. Contra as mulheres. E o sexismo linguístico, né? Então, eu estou investigando nos dicionários o sexismo linguístico. Vai sair um capítulo de livro meu por, sei lá, que mês agora, porque a gente depende aí, tá organizado pela Ieda, Maria Alves e mais 2 pessoas. Agora aí. E está bem atual, né? Até por conta... Isso que eu ia dizer. E é um tema bastante atual e é algo que precisa ser estudado. Os nossos dicionários são muito carregados, né, com isso, e a gente precisa... É pelo meio das palavras que a gente precisa começar a mudar alguma coisa, gente. Exatamente. Precisamos. A gente tem esse escândalo aí numa das maiores empresas brasileiras, a Petrobras, que não só foram ataques sexistas, como também foram verbais. Quando era com relação às mulheres, em grande parte era mesmo um abuso do presidente da Caixa diretamente às mulheres. Exato. Com relação aos homens, o abuso era verbal. Exato. O presidente se achava o Deus, o Todo-Poderoso, porque ele é amigo do presidente. E aí danou-se. Então, assim, a gente está vivendo essa fase negra linguística no nosso país, eu tenho chamado assim. Esses ataques não são só sexistas, eles são racistas, homofóbicos. Então, nós temos que, pelo meio da palavra, fazer algo, sabe? Porque não pode continuar dessa forma. Não pode mesmo. Mas é isso, pessoal. Então, acho que por hoje estamos satisfeitos, né?
Parabéns aí para todos. Muito obrigado, professora Cláudia. E obrigado a todos vocês. Eloir, gostei muito de te ver. Obrigada a vocês, gente. Adorei. Tchau. Até a próxima. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Até mais. Tchau, até. Obrigada. Olha,